Olá, eu sou Racem, Evangelho de João, capítulo 2, verso 10, diz assim: Ele disse: Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Todos nós passamos por certas lutas, conflitos, ansiedade. Muitos sofrem de depressão, angústia, tremores e dores, enfim. E na maioria das vezes, isso se dá a situações ou tempos em que são provisórios, são inconstantes, dúbios, sem certeza. Nós sempre estamos atrás de tudo na nossa vida para que possa ser e se tornar permanente, para que não possa haver mudança, para que possa haver uma constância, não é isso? A gente trabalha pagando uma aposentadoria para que a gente possa ter um sustento permanente até a hora de fechar os olhos e respirar pela última vez. Esse versículo, dentro desse contexto, é Jesus mostrando para nós, quando ele estava num casamento com a sua mãe, foi convidado ali, o vinho acabou. A mãe vira para ele e fala: Filho, o vinho acabou. Está na hora de você entrar, está na hora de você mostrar um tipo de vinho que não há sombra de variação, que não há inconstância, que é um vinho que não tem prazo de validade, que na verdade ele não precisa envelhecer para ficar bom. Ele é sempre novo, ele sempre se renova, ele sempre é atemporal. É o seu sangue, filho. É o seu sangue. E Jesus fala: Ô mãe, por que a senhora está dizendo isso? Não é chegada a hora. Eu estou aqui aflorando um pouco o que o verso 4 diz. Mas o texto fala que Jesus manda alguns homens pegarem alguns potes, 6 potes, dos quais cada um cabia 100 litros, ou seja, 600 litros de água, e levam um pouco. E à medida que essa água é levada ao chefe da festa, a água se torna em vinho. E esse chefe da festa, impactado ao experimentar aquele vinho, vira para o noivo e fala: Rapaz, o povo sempre costuma dar o melhor vinho, mas somente no início. Depois que o povo já está bêbado e para lá de Bagdá, a gente serve interior, você não. Até agora na festa, o vinho é novo, o vinho é bom, o vinho é permanente, o vinho é constante, o vinho tem uma estrutura, tem um adocicado, tem um teor que está muito gostoso isso aqui. Aquele homem foi impactado com a ação de Jesus, com o poder da segunda pessoa da Trindade, com o Deus encarnado. O verso 11 diz que isso aconteceu para a glória de Jesus, para que Jesus fosse glorificado e para que aqueles ali, principalmente os discípulos, pudessem crer nele. Aqui é o primeiro milagre de Jesus, mostrando que ele é Deus, que ele deve ser glorificado e crido entre os homens. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você não tem ideia do que essa transformação besta que a gente pensa de Jesus, do qual ele fez pegar uma água, 600 litros, e transformar em vinho. Para você ter uma ideia, a ciência fala que para que isso pudesse acontecer, você deveria ter um reator. Um reator que deveria ter uma energia suficiente para separar os átomos, os prótons, os elétrons, os nêutrons, os sais da água. Então teria que haver uma enorme explosão. E ao separar, porque a água é feita de H2O, a gente sabe disso, ela seria refeita, reorganizada num processo de fisão e fusão, para que se tornasse vinho e pudesse ter, por exemplo, carbono, pudesse haver nitrogênio e outros componentes para que se tornasse o vinho. E você sabe quanto de energia dentro de um reator seria necessário para que isso acontecesse? O equivalente a 200 bilhões de estrelas, das quais estão em cima da gente. Tudo isso Jesus fez num caminhar de homens levando a água. Você tem noção do poder de Jesus? O que os cientistas tentam compreender é de onde essa energia veio. Da onde esse processo de fusão e fusão de energia veio
para que o vinho que era comum, que tinha acabado naquela festa de casamento, a base do vínculo humano, né, casamento, tudo vem, a sociedade vem de uma relação entre um homem e mulher que se une, e a sociedade acontece, o vinho acaba e Jesus entra com o seu poder, porque ele é Deus e faz essa obra maravilhosa. Ele é o reator de 200 bilhões de estrelas, dos quais toda essa energia consegue explodir os átomos de hidrogênio e oxigênio e sais minerais e fundir, transformar em carbono, nitrogênio, para virar vinho. E não qualquer vinho, o vinho que dura, o vinho que é constante, o vinho que é eterno, o vinho que é permanente, que não há sombra de variação. Você precisa desse vinho. Você precisa do conhecimento. Esse vinho é o sangue de Jesus, derramado não na sua boca, mas no seu coração. É a água divinizada. É a água divinizada que eu e você precisamos. Você consegue compreender essa maravilha? Você precisa disso hoje? Peça ao Senhor do vinho novo, dessa água divinizada. Ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servam o inferior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. O mundo sofre porque o mundo tem um vinho provisório, podre, que acha que tem que envelhecer para ficar bom. O vinho de Jesus não. Ele acontece nessa energia poderosa de um Deus que o verso 11 fala que tem que ser glorificado e crido. Os cientistas dizem isso. Já pensou? 200 bilhões de estrelas na sua energia seria necessário para converter água e vinho. Deus fez isso na caminhada de alguns que nem sabiam que ia acontecer isso. Só foram saber depois, quando o dono da fé, o chefe da festa experimentou. Deus te abençoe.